Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso curso de extensão em Teoria do Estado Moderno e Contemporâneo. Sou o professor Luiz Fernandes Garbosa e nós estamos estudando, adiantando o nosso curso, indo já para os tópicos finais, né? Até a aula passada nós examinamos a teoria da democracia, né? Finalizamos a teoria da democracia com uma visão geral dos sistemas eleitorais e dos sistemas partidários, uma visão ainda superficial devido aos limites de tempo da educação à distância, né? Então eu recomendo a leitura no material de apoio complementar. E nessa aula nós começamos um tópico novo, né? Que é exatamente o tópico do controle e da responsabilidade do Estado e dos agentes estatais, né? Esse é um tópico importante, é um tópico que nem sempre está presente nos cursos, nas obras sobre teoria do Estado, mas um tópico que merece ser abordado, merece ser analisado exatamente por conta da sua importância no que diz respeito à compreensão do Estado contemporâneo. Classicamente se compreendia, né, desde a afirmação daquela doutrina da soberania, muito forte, como nós já mencionamos, principalmente no século XVI, né, em diante, que o soberano seria irresponsável. O soberano governava em nome próprio, era considerado como o detentor da soberania, normalmente o monarca, né, e ele era considerado como absolutamente irresponsável, né, no sentido estrito, específico da palavra, ou seja, não passível de ser responsabilizado por nenhum ato. É clássica a definição do monarca ou da pessoa do monarca como inviolável. E são clássicas aquelas ideias, né? Le roi ne peut mal faire, o rei não pode errar, o rei não pode fazer o mal, né? The king can't wrong, o rei não erra. Né? E, portanto, o rei não pode ser responsabilizado. A ideia é, como ele era soberano, como ele era detentor do mais alto poder político na sociedade, qualquer dano que ele causasse a um cidadão, qualquer dano que ele causasse a um sujeito, qualquer prejuízo que ele eventualmente causasse, por qualquer motivo, um ato governamental, assim como um ato ilícito ou algo assim, não seria possível responsabilizar esse monarca, que, como nós sabemos, muitas vezes era representado, era considerado um representante de Deus na Terra, investido no poder pela própria divindade. Nós já vimos essa fundamentação teológica ou teocrática do poder político. Então, durante um certo tempo, desde a origem do Estado moderno, e antes mesmo, na Idade Média, nós tinha essa ideia de uma certa inviolabilidade do monarca, mas essa ideia é muito reforçada pelo advento do Estado moderno e das monarquias absolutistas. No primeiro momento do Estado moderno não se dão as condições político-filosóficas para que se cogite a ideia de responsabilização do governante. Né? Quando é que surge isso? Isso surge gradualmente. É ao longo do tempo que vai se afirmando ou se retomando uma ideia que era medieval, como nós já vimos, né? Que existem algumas leis fundamentais do reino que tinham que ser observadas pelos monarcas. E que, caso os monarcas não observassem, estariam violando ou o direito natural ou essas leis fundamentais do reino e, portanto, seus atos seriam inválidos. Então, essa ideia, que é uma ideia medieval, vai sendo resgatada aos poucos e vai ganhando força e vai se reafirmando. E com as revoluções liberais, se estabelece gradualmente um outro princípio. Não é mais o princípio da irresponsabilidade do soberano ou da irresponsabilidade do Estado, mas é um princípio segundo o qual o soberano ou o Estado são responsáveis. Ou muitas vezes se distingue a pessoa do soberano ou a pessoa do Estado de uma outra pessoa, por exemplo, o fisco, né? O tesouro público, né? A fazenda pública, e se começa a afirmar que o fisco é responsável e que aqueles danos causados pelo Estado ou pelo soberano às pessoas não podem ser suportados pelo próprio Estado ou pelo próprio soberano, mas podem ser suportados pela fazenda pública, pelo fisco, pelo tesouro real, por exemplo. Né? Então nós temos um gradual avanço de uma ideia de imunidade, inviolabilidade e irresponsabilidade para uma ideia de responsabilidade. Né? A ideia de que tanto o Estado quanto os governantes podem ser responsabilizados, podem ser objeto, inclusive, de controle. Então nós temos essa temática do controle, o controle do poder. Quem controla o poder? Nós já vimos o advento aqui do constitucionalismo, a ideia do liberalismo político, a ideia de limitar o poder político. E nós sabemos que essa limitação pressupõe algum tipo de controle. Então os monarcas, por exemplo, passam a ser controlados por parlamentos, mais tarde passam a ser controlados por tribunais constitucionais e assim por diante. Os próprios parlamentos passam a ser controlados por tribunais constitucionais. Então, todo um mecanismo, todo um conjunto de mecanismos de controle do Estado e dos agentes públicos passa a ser desenvolvido. Esse controle pode ser o mais diverso.
É um controle de legalidade dos atos da administração pública, controle de constitucionalidade dos atos da administração pública e da legislação, controle e fiscalização das finanças, do uso de recursos públicos. Isso vai se desenvolvendo e vai se estabelecendo. Quanto mais se afirma o chamado Estado de Direito, mais se afirma a ideia de que o soberano não está acima da lei, não é legis absolutus, não está livre da lei, mas ao contrário, né? Os governantes e o Estado são Estado, o nome já diz, né? Estado de Direito. É o Estado no qual todo o ato do Estado está subordinado ao princípio da legalidade. E, portanto, quando o Estado pratica atos ilegais, esses atos são passíveis de saneamento, né? Então, aos poucos vai se desenvolvendo essa ideia que vai da irresponsabilidade à responsabilidade, que implica a existência de mecanismos de controle, parlamentos, tribunais de conta, tribunais, controle pelos próprios tribunais judiciais e assim por diante, cortes constitucionais, tudo isso ao longo do tempo, né, e vai se desenhando um quadro da responsabilidade do Estado e da responsabilidade dos seus agentes. Hoje, qual é a tendência? A tendência é que tanto o Estado quanto os seus agentes sejam considerados responsáveis. Não é? Responsáveis pelos seus atos e passíveis de responsabilização, tanto política quanto jurídica, mas isso varia, né? O grau de responsabilidade política, o grau de responsabilidade jurídica varia em diferentes sistemas. Né? Responsabilidade, genericamente, é essa capacidade de arcar com as consequências de determinadas condutas, né? De determinados atos. Eu pratico um determinado ato e se ele tem determinadas consequências, eventualmente eu posso ser obrigado a indenizar, a reparar os danos ou a restituir o status quo ante, a situação de fato existente antes do meu ato, quando esse ato é ilegal, por exemplo, abusivo, arbitrário. Então, quando eu falo em responsabilidade, eu estou falando dessa é o que o nome diz, né? É a condição de responder pelos atos, né? Está diretamente vinculada a essa noção de controle. Quando eu penso em responsabilidade do Estado e dos agentes, eu estou dizendo tanto o Estado, essa pessoa jurídica que representa a sociedade politicamente organizada na modernidade e na idade contemporânea, quanto os agentes estatais, significa todos os detentores de um mandato eletivo, todos os funcionários públicos concursados ou nomeados e assim por diante, são responsáveis e podem ser responsabilizados de alguma maneira. Né? Falar em responsabilidade pressupõe uma tipologia. Então nós temos que distinguir aqui brevemente alguns tipos de responsabilidade. 2 tipos são básicos: responsabilidade jurídica e responsabilidade política. O que é a responsabilidade jurídica? É aquela responsabilidade segundo a qual todo aquele que comete um ato ilícito tem que responder por esse ato de alguma maneira. Ou indenizar os danos dele decorrentes, ou sofrer uma sanção administrativa em função disso, ou até mesmo sofrer uma sanção penal em função disso. Então essa responsabilidade vai se traduzir, como nós veremos, em responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e responsabilidade penal. Não é? Responsabilidade, e antes de falar da responsabilidade política, essa responsabilidade ela tem normalmente procedimentos específicos para ser acionada. Por exemplo, a responsabilidade jurídica, em geral, ela exige um processo, ou um processo administrativo ou um processo judicial. Ou seja, se alguém comete, um agente público ou o Estado comete um ato ilícito que prejudica um administrado, por exemplo, né, esse administrado pode buscar via os órgãos competentes, que podem ser órgãos do judiciário ou outros órgãos, depende do sistema, né, a reparação pelo dano sofrido em função do ato ilegal do Estado. Ele tem que entrar com uma ação, existe um processo que vai seguir aquelas etapas, aqueles requisitos do devido processo legal, e ao final desse processo, o Estado, eventualmente, se comprovado o dano e a ilicitude da sua conduta, pode ser obrigado a indenizar. Ou, às vezes, o próprio agente público, o próprio detentor do mandato eletivo, ou o próprio detentor do cargo público que causou aquela situação, pode, eventualmente, ser responsável. Por isso, a responsabilidade pode ser do Estado, do agente, ou compartilhada entre ambos. Então, é possível que seja assim. Normalmente, não existe um processo. Esse processo, normalmente, de tipo judicial, quando essa responsabilidade é penal ou quando essa responsabilidade é civil. E esse processo é de tipo administrativo, normalmente, quando a responsabilidade é administrativa, mas pode eventualmente ser também um processo judicial. Então nós temos aqui essa tipologia básica da responsabilidade. E esse procedimento é um procedimento formal, um procedimento normalmente de tipo judicial ou judicialiforme, é um procedimento mais exigente. O processo tem que seguir um procedimento mais exigente. A responsabilidade política é muito distinta da responsabilidade jurídica. Ela não pressupõe a prática de um ilícito, a infração específica, com uma conduta específica que se caracteriza como infração a um dever legal ou como infração a uma norma jurídica. Ela não pressupõe isso, é uma responsabilidade aberta. Ela não redunda em dever de indenizar ou
em sofrer uma punição administrativa ou uma pena de tipo criminal ou de tipo penal, né? Mas ela redunda normalmente na perda do cargo ou na perda do mandato, né? Então ela é uma responsabilidade típica dos agentes públicos. O agente público, quando tem responsabilidade política, ele pode, caso pratique determinada conduta e caso isso implique numa perda de confiança por parte de um determinado órgão, por exemplo, ele pode sofrer uma sanção política, que é a perda do seu cargo ou do seu mandato, conforme o caso. Cargo, no caso de um funcionário concursado ou nomeado, mandato, no caso de um representante eleito, por exemplo. Então, neste caso, nós temos uma responsabilidade aberta, não precisa ser tipificada, como, por exemplo, a responsabilidade penal, uma responsabilidade muito aberta. Qualquer ato que induz em perda da confiança da autoridade nomeante ou do eleitorado e assim por diante pode redundar na responsabilização política do agente público. E essa responsabilização normalmente se restringe à perda do cargo ou à perda do mandato. Ou seja, se o sujeito tinha um cargo eletivo, perde. Se o sujeito tinha um cargo não eletivo, também pode vir a perder. Então nós temos aqui uma figura bastante diferente. E essa responsabilidade não é imposta por um procedimento de tipo judicial ou de tipo administrativo, mas por um ato meramente político. Ou seja, alguém tem a competência para, sem maiores formalidades, destituir a autoridade. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Um ministro de Estado é politicamente responsável perante o presidente. O presidente nomeia e pode exonerá-lo. Um secretário de Estado é responsável perante o governador de Estado, porque o governador de Estado pode, simplesmente por perder a confiança nele, exonerá-lo. Num sistema parlamentarista, o gabinete e o primeiro-ministro são responsáveis perante o parlamento, que o parlamento pode destituí-los, não é? Por meio de um processo muito simples, que é o voto de uma moção de censura ou um voto de desconfiança, muito diferente de um processo judicial. Perceberam? Nós temos então essa característica, né? A responsabilidade política, ela tem essa característica de ser aberta, não precisa ter uma tipicidade, né? Qualquer ato que induza em perda da confiança pode acarretar isso, e ela não decorre, não é feita por um procedimento judicial ou de tipo judicial, mas é feita por um procedimento de tipo político. E normalmente a consequência é a mera perda do cargo ou perda do mandato. Naqueles sistemas políticos tem recall, né? A revogação popular do mandato, em que uma parcela do eleitorado, quando está descontente com um agente público, propõe a perda do cargo ou a perda do mandato, e depois o eleitorado, numa consulta pública, decide se o indivíduo fica ou não no cargo, também é típica responsabilidade política, embora alguns autores, como o professor Mauro Capelletti, fale aqui mais em responsabilidade social, mas é um tipo de responsabilidade política. Existe ainda a responsabilidade jurídico-política, é o misto, né? Em parte jurídica e em parte política. É o caso clássico do impeachment. O impeachment é um misto, né, de responsabilidade política e jurídica. Ele, em alguns aspectos, está próximo da responsabilidade política. Se pressupõe que as autoridades sujeitas a impeachment têm que cometer o chamado crime de responsabilidade, que não é crime, é uma infração político-administrativa, para que possa sofrer uma acusação e um processo de impeachment e possa eventualmente perder o seu cargo. Então, o pressuposto da tipicidade é tipicamente jurídico. No entanto, a consequência é tipicamente política. A única consequência no processo de impeachment é a perda do mandato e, eventualmente, alguma consequência acessória. E inabilitação para o exercício de outro mandato ou cargo dentro de um certo período de tempo, né? Mas o procedimento é um procedimento quase judicial, ou judicialiforme. É um procedimento que tem uma fase de acusação, uma fase de defesa, é um procedimento um pouco mais complexo. Então, nós temos também a figura mista da responsabilidade. Mas, grosseiramente, né, são esses dois sistemas. Sistema de responsabilidade jurídica, responsabilidade política e responsabilidade mista. Os sistemas contemporâneos tendem a adotar a responsabilidade do Estado, por isso vai ter responsabilidade jurídica, civil, não é? Adotar a responsabilidade dos agentes públicos, e aí ela pode ser jurídica ou política. Ela pode ser jurídica, como responsabilidade administrativa, um servidor público que viola deveres do seu cargo pode sofrer uma sanção administrativa, uma advertência, suspensão, algo assim. Ela pode ser jurídica, um servidor público que causa dano ao administrado pode responder uma ação, né, pode responder uma ação de indenização por conta disso e pode ser obrigado a indenizar, ou o Estado pode ser obrigado a indenizar e depois entrar com ação regressiva contra o servidor negligente, desidioso, etc. Né? E também existem figuras de responsabilidade jurídico-política, né? E autoridades eleitas, né, estão sujeitas a impeachment, por exemplo, responsabilidade jurídico-política. Em alguns casos estão sujeitas à revogação popular de mandato, nos Estados Unidos, na Suíça, por exemplo, responsabilidade política e assim por diante, né? Hoje a tendência é, diante do Estado de Direito, toda autoridade está sujeita ao direito e o Estado está sujeito ao direito, e haverá
responsabilidade e haverá mecanismos de controle. Mas varia bastante o tipo de responsabilidade, se ela é principal, se ela é acessória, se é solidária, se é subsidiária, etc. Né? Nós não conseguimos aqui também traçar um quadro mais detalhado. De grosso modo, nesse tópico era esse o assunto, era essa a temática que nós tínhamos que examinar. Né? E ficamos por aqui. Na próxima aula, nós continuaremos o nosso curso. Obrigado pela atenção. Bons